rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mateus 22, 14 diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. A folha branca, eu quero que toda a igreja fala junto comigo: o silêncio de Deus. Sente glorificando o nome do Senhor Jesus. É sobre isso que eu quero trazer para a igreja hoje: o silêncio de Deus. Vocês vão entender por que Deus tem se calado e por que Deus tem falado com a igreja. Vocês vão entender nessa noite. A maior revelação da palavra, igreja, é a Bíblia Sagrada. Essa é a maior revelação, que através dessa palavra eu estou aqui, através dessa palavra todos estão aqui, e através dessa palavra cada dia está tendo crescimento no reino de Deus. Só quem crê, só quem crê. Tem crente aqui nesse lugar? Tem crente? Quem tiver crente, dá lugar para ele nesta noite. Amém, igreja do Senhor? Vou começar lá no princípio. Até que hora eu posso ir, pastor? Glória. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, diz: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que eu quero dizer para toda a igreja que está aqui: cada um de vocês aqui tem um chamado de Deus. Está vendo essa criança que está com esse pirulito aí? Ele já tem um chamado de Deus antes do ventre da sua mãe. Deus já fez um chamado para ele, mas para esse chamado se realizar, depende de mim e depende de você. E quando eu cheguei na porta dessa igreja, eu já vi algo diferente aqui. A primeira coisa que Deus me mostrou diferente, quando eu vi aquele senhor ali tocando, eu nunca tinha visto. Isso é um chamado. Isso é algo que Deus deu para ele, e ele está exercendo da forma que Deus entregou. E Deus tem te entregado algo que nós temos de exercer conforme Ele tem chamado cada um de nós. Ah, pastor, não consegue. Consegue sim. Ah, pastor, não dou conta. Você dá conta sim. Nós damos conta. Antes da mulher, Deus permitiu ela no seu ventre ter um filho. O primeiro filho, ela falou: não vou dar conta. Você não deu conta. Ele não nasceu, não está crescendo. Você às vezes olha para o seu filho: eu não vou dar conta de criar, mas não tem dado conta até hoje. Você tem chegado no emprego, talvez eu não vou dar conta desse emprego. Você não tem dado conta, às vezes, de trabalhar, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa. Você pode, você consegue. Os céus e a terra. Porque ele falou os céus, ele estava falando das estrelas, da lua. Ele estava falando lá em Apocalipse capítulo 20, fala de um grande trono branco, aquele que assenta acima do trono. Capítulo 2, olha o que ele fala aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia na face das águas. Aqui a Bíblia está falando o Espírito. O Espírito, capítulo, aleluia, glória ao Senhor Jesus, 14. E disse: haja luminares na expressão dos céus,
para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Aqui está dizendo que o próprio Deus que fez o tempo, do dia, anos, Ele que fez. Por isso lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante diz: tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu amo Bíblia, eu prego Bíblia, e vou dizer para todos que estão, que eu não vim da pular para enganar vocês. Eu vim aqui para falar o que Deus tem para falar nessa noite. Pastor, Deus te usa na profecia quando Ele quer, Ele usa. Pastor, Deus te usa na cura quando Ele quer, Ele usa. Mas quando Ele quer só na palavra, eu vou só na palavra. Glória a Deus. Não adianta eu vir aqui só ir no seu emocional e não ter mudança de vida, não mudar nada. Mas a palavra verdadeira que sai do profundo e o escondido dessa palavra muda a tua vida e muda a vida da tua família. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fala façamos, Ele estava dizendo: tem eu e outro do meu lado. Ele poderia falar eu faço, se Ele falasse estava só Ele. Quando Ele falou façamos, Ele está falando: Jesus está do meu lado, meu filho. Ele está aqui comigo. No livro de Isaías capítulo 6 versículo 3, a Bíblia diz que Isaías tem uma visão e vê querubins, serafins de 6 asas, que dois cobriam o rosto, dois cobriam os seus pés, dois voavam. Eles passavam o tempo todo, quem determinou o tempo foi Deus, anos e dias. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Quando Deus fez o céu e a terra, tudo Ele estava falando. Deus estava se expressando. Todo raiar da tarde, o próprio Deus, não era o Espírito Santo quando estava pairando sobre as águas, ele era o próprio Deus. Todo raiar da tarde, Ele ia conversar com um homem chamado Adão. Adão era santo. Ele conversava face a face com Deus. Aleluia, e Deus conversando com ele, olhou para tudo, e o primeiro pregador, o maior pregador do mundo, chamado Deus, Ele pregou para 2 pessoas. Ele pregou para Adão e Eva. Pregou, ensinou, doutrinou. Desse jardim todo, vocês podem comer de qualquer árvore. Vocês só não podem comer da árvore do bem e do mal. Ele estava ensinando, ele estava pregando, ele estava dando a direção correta. Mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 1 versículo 19: se tu quiseres, se você quiser e me ouvires, tu comereis o melhor da terra. Glória a Deus. Está entendendo, igreja? Se tu quiseres e me ouvires, tu comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Mas eles não ouviram, erraram. Mas Deus é tão maravilhoso. Olhando para eles, de trás de uma figueira, começa a falar com eles, começa a falar, eles ainda errando, mas Deus ainda estava falando. Adão, e sabendo aonde ele estava, mas ele estava escondido atrás de uma figueira, se enrolou e com vergonha se enrolou com uma folha da figueira. Mas Deus, tão maravilhoso, mata um cordeiro que não tinha culpa nenhuma. Um cordeiro pegou a sua pele, o seu couro, e vestiu Adão e Eva, que naquele tempo significava a volta de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus. Glória. Costumo dizer que onde eu prego, vocês podem ver alguém pregar no mesmo lugar, mas não da mesma forma. Porque eu busco revelação do céu, eu busco pregação do céu. Eu não copio pregação de ninguém.
Eu costumo dizer que quem copia o louvor do outro, a pregação do outro, quem quer copiar as coisas de Deus é o nosso inimigo das nossas almas. Pode observar que nós pula alegre, mas Ele fez pessoas para estar em uma casa também pulando da mesma forma. Ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tiago fala, Tiago 5, versículo 13, não fugiu minha memória agora, a Bíblia fala: ele crê que estremece, mas não obedece. Glória a Deus, é desse jeito. Vamos mais para frente um pouco. Chegar onde eu quero, que Deus quer falar mais conosco. E Deus coloca uma espada na frente do jardim do Éden, que significa o anjo naquele lugar, e tira eles dali. É por isso que eu fui lá em Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus olha no céu e olha e fala: eu me arrependo de ter feito o homem. E Deus bota no seu coração para destruir tudo, mas Ele olha de lá. É por isso que lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Por isso que no princípio do culto eu falei: Deus vê tudo. Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe quem está limpando a igreja, quem está enchendo o bebedor, quem está limpando o banheiro, quem está abrindo a porta, quem está aqui para adorar Ele. Charamando Ras. E ele olha e vê um homem com nome com 3 letras: Noé. Ele acha graça. E eu quero dizer para vocês, depois que ele vê Noé, ele pega e fala para Noé: Noé, eu quero que você constrói uma arca. E naquele momento que ele fala, ele vai em Gênesis capítulo 12, ele chama um homem chamado Abrão, da terra de Uz, que hoje é o Iraque. Ele chama ele naquele momento, e quando ele chama ele fala: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eita, glória. O que eu quero dizer para vocês: Noé, Abrão, eles foram chamados, eles foram escolhidos, mas Adão e Eva foram feitos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem uma diferença aí. Eles foram feitos, um do pó da terra, outro da costela de Adão. Mas Noé, aleluia, e Abrão foram o quê? Escolhido. Escolhido tem diferença. Escolhido tem diferença. Verdade. Você tem feito a diferença dentro da tua casa? Não era para mim estar aqui, igreja. O Senhor me chamou segunda, foi, pastor? Aleluia. E por que Deus está mandando eu pregar dessa forma? Não sei por quê. O Senhor me chamou, foi segunda, pastor? Foi segunda, foi? O Senhor me chamou, o Senhor mandou para mim? Segunda-feira eu tive uma perda. Segunda-feira o meu irmão mais novo faleceu. Estava trabalhando. E quando a minha mãe me liga para fora: esse teu irmão está morrendo no socorrão. Eu saí rapidamente. Cheguei lá e no último suspiro, eu creio que ele ainda ouviu minha voz. Só olhou com o olho duro para mim e a boca aberta. Eu fechei os olhos dele. E nós em campanha de segunda-feira na igreja, eu liguei para a igreja e falei: ó, igreja, vai ter culto. Meu irmão vai estar estirado no meio da casa, mas nós estamos a adorar a Deus. Deus ficou no silêncio comigo, mas eu não deixei de adorar Ele. Pastor, manda para mim o convite para mim vir pregar. Eu poderia dizer: não, pastor, não vou pregar. Mas Ele me chamou para fazer a diferença, custe o que custar. Mateus capítulo 11, versículo 28: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, e todos que estão aqui podem vencer.
E Deus faz uma promessa no versículo 13. No versículo 13 do primeiro livro de Pentateuco, Deus faz uma promessa. Deus fala: Abraão, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o nordeste. Tudo isso eu vou te entregar nas tuas mãos. Capítulo 15, ele fala para ele dessa forma, que ia dar um filho para ele. Deu Isaac, o filho da promessa. Um homem que não tinha mais jeito, pela sua velhice, naquela época, deu um filho. Mas Deus mexeu na estrutura dele, mexeu na estrutura de Sara, que era Sarai. Ele mudou para Sara, mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai da fé. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 22, ele fala: Abraão, eu quero o teu filho em sacrifício. Eu quero o teu filho em sacrifício. Mesmo Deus falando, mas tem momentos difíceis. Mesmo Deus na casa, mesmo Deus no barco, mesmo Deus no altar, mesmo Deus falando, mas tem momentos difíceis na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. E Deus, ele coloca seu Isaac em sacrifício. O que é sacrifício, igreja? Muitos falam colocou para matar. Não, tem diferença de sacrifício para matar. Isso é totalmente diferente. Sacrifício naquela época era abrir, tirar todos os órgãos, partir o corpo em vários pedaços. Era isso que ele ia fazer com seu filho para Deus. Mas Deus, vendo aquilo, a fé de Abraão, Deus fala para ele: o cordeiro já está aí, ó. O cordeiro já está aí, ó. É isso que é sacrifício. É algo que você vai dar a você próprio, o máximo de ti para Deus. Aleluia, Jesus. Abraão morre. Eu quero chegar, igreja. Isaac tem dois filhos chamados Jacó e Esaú. E Jacó tem 12 filhos. E um dos quais mais novo, chamado José, que o mais novo era por nome de Benjamim, foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. E quando Deus chama ele passa por uma trajetória que não é muito agradável. Sua própria família, seus próprios irmãos vende, tenta matar, mas ele nunca botou no seu coração um rancor. Ele sempre acreditou nos seus sonhos e no que Deus tinha prometido para ele. Quem está entendendo, igreja? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aqui é onde eu quero chegar. Porque não adianta eu chegar aqui e gritar muito, pular muito, e você sair e não entender a mensagem. Glória a Deus. José morre, entra 70 no Egito. E aí Deus se cala. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus se cala. Aí Deus começa a se calar. Mas o povo ia crescendo. Deus calado, mas o povo ia crescendo. Quero falar sobre 3 características. A primeira característica de Deus se calar com o seu povo é o pecado. A segunda característica de Deus se cala sobre o seu povo é testando o povo. A terceira característica que Deus se cala, ele calado, mas ele ainda está trabalhando. Essas são as 3 características do silêncio de Deus. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu sei que muitos já ouviram esse versículo. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, aí ele fala assim: eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aí ele fala aqui em Êxodo, capítulo 1 dessa Bíblia maravilhosa, no versículo 2, capítulo 2, versículo 23. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suplicaram por causa da sua servidão, clamaram o seu clamor e subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu Deus. Êxodo capítulo 12. Se quiser acompanhar a igreja, eu gosto de Bíblia. Versículo 40 diz: o tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela o tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Glória a Deus, glória a Deus. Aí Deus começa a falar durante 430 anos. Olha o tanto de tempo. Imagina esse tanto de tempo Deus calado. Como é que estava a terra? O povo só comendo o resto de peixe, comendo só pepino, cebola, geração em cima de geração. Quando Deus se cala, quem está entendendo, igreja? Tem alguém aqui que Deus tem se calado? Tem alguém aqui que tem perseverado, orado? Eu sei que tem. Eu vim para cá, Deus falou: eu vou falar com todos nesse lugar. Não vai ficar um sem eu falar nessa noite. Eita glória. Ai, que ele me andou, que me ras. Ele me andei, que me ras. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai querido. E Deus começou a falar. Mas Deus ainda estava falando no silêncio. Deus olha para uma mulher e vê no seu ventre um menino. E esse menino, por nome de Moisés, eu ainda não tinha falado, mas já estava. Falaram pessoalmente com o povo, mas já estava falando no silêncio. Quem está entendendo, igreja? Quem está entendendo, igreja do Senhor? Nasceu o menino Moisés. Eu creio que passou 9 meses no ventre da sua mãe. Eita glória. Nasceu, ainda passou 3 meses escondido. E depois desses 3 meses ela não poderia mais escondê-lo, porque quando Deus está falando, o teu louvor não fica em 4 paredes. A pregação que Deus te deu não fica em 4 paredes, porque quando Ele começa a falar, muitos têm de te ver, muitos têm de contemplar o que Ele tem te entregado. Quando Deus me chamou, eu estava dentro de um quarto. Isso não é para honra, porque a maior honra não é o meu testemunho que eu era, mas sim o que eu sou hoje. Isso é o maior testemunho. Não é o que eu fiz, mas sim do maior milagre que Deus fez na minha vida. O maior milagre não é o homem ressuscitar. O maior milagre não é o Deus tirar o câncer da mulher, expulsar os demônios. O maior milagre é a transformação na vida de um homem. Isso é o maior milagre. Tem gente
olha, aquele ali não dava para quando não dá um crente, não, quando é um ditado aí que falam, quando não dá nada, dá um crente. Fala, Deus. Lamai de baço, alemeandaço de baço. E Deus pega aquele menino, sua mãe coloca ele em um cesto de junco, coloca betume por dentro e piche por fora, vedando aquela para a água não penetrar. É por isso que lá em Isaías capítulo 49 versículo 15 a Bíblia diz: antes que uma mãe esqueça do seu filho, eu não esquecerei de vós. Se a própria mãe vedou ali para o filho não morrer afogado, imagine quanto Deus está te cuidando, imagine quanto Deus está te abraçando nessa noite. Mas só que tem um porém, que é uma revelação sobrenatural. Sempre os egípcios ficavam em cima, os reis ficam embaixo, não tem como. E o povo de Israel ficava embaixo. O rio ele subia ou descia. E como foi que aquele menino chamado Moisés chegou lá onde a filha de Faraó estava tomando banho? Ela não ia tomar banho em qualquer lugar, filha do rei. Ela ia tomar banho no lugar mais adequado, perto do reino, onde tinha soldados. Mas Deus trabalha da forma ao contrário, menos no silêncio, calado. Ele subiu o mar ao contrário, para a promessa se cumprir. Glória a Deus, glória a Deus. Está difícil? Deus está calado, mas Ele está trabalhando da forma que tu menos espera. Quem está entendendo, igreja? Quem está entendendo, igreja do Senhor? Quem está entendendo, igreja do Senhor? Hoje eu falei para Deus: o meu irmão faleceu, Jesus, mas o Senhor tem um propósito em cima disso. Ele permitiu que eu no cemitério pregasse para um monte de pessoas. A semente ali foi plantada naquele lugar. Tudo tem um propósito. Aleluia, glória. Tudo tem um propósito. E Deus começa, levanta aquele homem por nome Moisés, significa saiu das águas. Ele passa 40 anos no Egito, que aquelas 10 pragas significa 10, aleluia, glória a Deus, 10 deuses. Glória a Deus. Que não dá para mim falar os 10 deuses aqui. 10 deuses. Nunca estudei curso de teologia, não sou contra. Eu vou fazer. Porque tem igreja daí que só prega que é o curso. Vou fazer. Mas Deus me deu graça. Deus me deu graça da palavra. Quando Ele me chamou, eu falei: Senhor, eu não leio, não entendo nada. Eu vou ler para a igreja, nem eu me atrapalho todo, nem eu entendo. Como eu vou pregar a palavra? Ele falou: eu vou te levantar e vou te dar sabedoria e vou surpreender muitos através da tua vida. Deus me chamou. Com 3 dias fui batizado com o Espírito Santo. Com 1 mês estava pregando. Com 1 ano estava viajando de navio, avião, pregando a palavra de Deus. Aí Deus falou: agora, meu filho, é a hora de tu pastorear, porque eu sei que tu tem coragem de pregar a minha palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lá na congregação Deus me colocou que não é minha, é de Deus. Para cantor cantar, eu tenho de falar com o pastor. Então não canta. Pregador, para ir pregar lá, me dá o número do pastor, que eu quero saber como é que você é na casa de Deus. Lá para subir no altar, para pregar a palavra, eu tenho de saber. Sabe por quê? Porque o negócio está bagunçado. O negócio de muitos lugares, pega aí, no mundo inteiro, está bagunçado. Aí Deus está em silêncio. Aí Deus está calado. Ninguém vai ver batismo com o Espírito Santo. Ninguém vê mais cura. Ninguém vai ver poder de Deus. Vê só pula, mas não vê mudança de vida. Glória a Deus. Por isso que Ele me chamou, igreja. Por isso que Ele me escolheu. Igual eu falei, não adianta eu chegar para o profeta aqui e dar uma profecia.
e não se cumprir, só deixar ele, quando é Deus se cumpre. E antes de terminar o culto, eu tenho algo para essa mulher bem aqui, Aí você acaba soube aqui da house. Nunca vi ela na minha vida, mas tem algo de Deus para ela. Eita! Glória a Deus. Glória. Botei meu lenço, graças a Deus. Vamos me concluir na palavra. Deus começa a falar. Moisés por 40 anos mata um egípcio. É a missão de Deus. Sai e vai para Midian. Não fugiu minha memória o lugar agora. E lá encontra 7 pastoras, pastoreavam ovelhas. As filhas de Jetro, era pastoreava. Quando fala ovelha daquela época, é pastor no tempo de hoje. Aleluia. E através das suas filhas ele conhece o homem por Jetro, sacerdote. Passa mais 40 anos. Era impossível o chamado de Moisés. Já velho, barbudo, cansado, 80 anos. Está sendo impossível para você? Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada é impossível. Nada é impossível para ele. Aleluia, cidade. Primeiro e segundo livro Pentateuco. Em Êxodo. E apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou que eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eita glória. Glória a Deus! Durante 430 anos, aqui que Deus veio falar. Glória a Deus! Quem está entendendo, igreja? Aleluia, glória. Aqui que Deus começou a falar. Ele já estava trabalhando, mas calado. Ele estava trabalhando, mas estava em silêncio. Glória a Deus! Moisés, olha o que ele fala. Quando é Deus, ele chama logo pelo nome. Glória a Deus. Quando é Deus, ele pega logo pela tua mão. Quando é Deus, ele fala no teu interior. Quando é Deus, ele começa a te transformar de dentro para fora. Quando ele falou aquela voz, eu creio que Moisés se tremeu todo, não tem na Bíblia, mas eu creio que ele ficou pasmo na hora. Eu creio que ele ficou todo arrupiado. Não é assim, não é dessa forma. A gente se arrupia logo, a gente fica de um jeito que nem a gente mesmo entende. Moisés estava de uma forma sobrenatural naquela hora. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Aí Moisés virou, a Bíblia diz. Deus gosta de movimento. Glória a Deus! Eita, glória a Deus! Deus ama movimento. Eita, Deus! Quem está entendendo, igreja? Se vocês estão aqui, se você não fazer um movimento para Ele nesse lugar, como é que Ele vai mandar a resposta? Ele só mandou a resposta porque Moisés se virou. Eita, glória a Deus! E a sarça não se consumia. Ele falou: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Glória a Deus. Que é isso, pastor? Deus quer que nós fique descalço? Não. Efésios 6, 12, se não fugir minha memória, diz das 6 armaduras de Deus. Ele fala: calçai com o sapato da salvação. Ele quer eu e você revestido. Aquilo é porque ainda Moisés, ainda com 80 anos, passou 40 anos como sacerdote, mas ainda tinha algo que tinha de ser tirado. Que na sua sandália tinha um brasão que era da deusa Rã. E Deus falou: tira as sandálias, para mim começar a falar contigo. Para Deus começar a falar, nós temos de tirar algo. Para Deus começar a agir, nós temos de tirar algo. Glória a Deus. Deus tira o povo do Egito. Me ajuda, Senhor, essa mensagem eu vou chegar lá. Deus tira o povo do Egito. E no versículo 14, capítulo 14 de Êxodo, versículo 22, se não fugir de memória, ele fala para Moisés: fala para o meu povo que marcha. Aleluia, Jesus. Soldado tem que estar marchando, ó. Soldado tem que estar na presença. Ele está falando: todos aí são meus soldados. Então chegou o tempo e a hora de marchar. Chegou o tempo da minha igreja marchar.
presença. Mas de um lado estava Migdol e do outro Belzafom, que os estudiosos dizem que era um muro de 2 metros do lado direito. Naquela época eles dizem, né? Então eles entendem na Bíblia, no lado esquerdo era os animais, na frente era o Mar Vermelho e atrás Faraó com seu exército. Eles estavam presos, não tinha saída. Não sei o que é que tem na tua vida que não está tendo saída. Eu não sei o que tem na tua vida, o que está acontecendo, que você está sem saída. Eu não sei, mas quando ele abre a boca, começa a falar, pode não ter saída. Mas lá em Gênesis capítulo 15, versículo 8, a Bíblia diz: pelo assopro das suas narinas, o Mar Vermelho se abriu. E todo o povo passou por aquele lugar. O que Deus está falando comigo e com você, o caminho que eu tenho para você, o caminho que eu tenho para esse lugar, só vocês vão passar. Ninguém vai passar mais, porque só foi o povo que passou por aquele caminho. Até hoje ninguém passou. Tem caminhos que é só você que tem de passar. Tem caminhos que é só eu que tenho de passar. Quem está entendendo, igreja? Deus está falando no íntimo, no profundo com vocês nessa noite. Eita, glória a Deus! E a semente já foi plantada há muito tempo, mas hoje Deus está falando, está crescendo. Hoje Deus falando, está crescendo. Não está só a semente, mas hoje está crescendo. Alai de camamos. Capítulo 16, lá uma água amarga. Moisés pega só um pedacinho de madeira e joga na água, a água se torna doce. O povo sente vontade de comer carne. Nunca tinha comido carne, ó. Agora que Deus começa a falar, eu quero isso. Nunca tinha comido pão, que lá diz que eles comiam só. Aleluia. Cebola e pepino e um restinho de peixe. Mas quando Deus fala, ele já queria pão, já queria carne. Deus manda para o povo. Aleluia. Mas no versículo, capítulo 32, Deus fala: Moisés, sobe no monte Horebe. Moisés passa 40 dias, 40 noites. Estou pregando Bíblia, igreja. Aí demora demais. Deus falando, mas só porque tem uma demorinha, muitos começam a se corromper. É forte, não é isso aqui? Muitos começam a se corromper. Xaramandas. Pega tudo que tinha, os brincos, e faz um bezerro de ouro. Aí Moisés desce. Quando Moisés olha, ele quebra as tábuas, se ira. A metade daquele povo, Deus abre o chão e morre. Por que muitos estão falecendo hoje? Porque muitos hoje estão perecendo cedo? Desobediência. Meu irmão foi um. Ele foi um que pregar para ele, eu preguei. Comecei a pregar dentro da minha casa. Comecei a pregar com uma caixinha lá na esquina. Comecei a pregar na rua. Ainda hoje prego. Não prego só nas igrejas, prego em qualquer lugar, nos presídios, nas bocas de fumo. Aonde ele me leva, eu levo a palavra dele. Não tem lugar. Glória a Deus. Mas Deus fala: vai de novo, Moisés, porque eu amo esse povo. Aleluia. Capítulo 34, Moisés sobe, passa 40 dias, 40. Quando ele desce, ele já desce diferente. Ele já desce com o rosto brilhando como de um anjo. Ele já desce já diferente. Quem é escolhido é diferente. Quem é escolhido, ele tem um brilho. Quem é escolhido, ele faz a diferença. Moisés morre, chama Josué, ganha a terra de Jericó. Josué morre,
Mas Deus ainda continua falando com o povo. No livro de Juízes, 13 juízes, a quarta juíza, uma mulher chamada Débora, uma mulher que muitos hoje diz que não pode falar, não pode pregar, mas na Bíblia mostra. A Bíblia mostra. Ela ficava debaixo dos pés de pau, ensinando aquele povo. Uma juíza. Deus levantou 40 reis para sempre estar guiando o povo, falando com o povo. Por isso que hoje Deus trouxe esse pastor para esse lugar. Por isso que hoje Deus tem colocado obreiros. Por isso que hoje Deus levantou você como coluna da tua casa. Porque sempre Ele levanta alguém. Sempre Ele tem de usar alguém. Glória a Deus. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Lamanderraço, lebenderraço, bequedarás. E aí eu vou para o livro de Malaquias. Vou concluir no Novo Testamento. Livro de Malaquias. Vou ler só 2 versículos para não tomar tempo. Eu prego agitado, igreja. Eu prego da forma que a igreja pega fogo. Glória a Deus. Deus também usa assim. Mas Ele falou comigo esses dias atrás. O meu povo está precisando de mais ouvir a minha palavra. Glória a Deus. O meu povo está precisando mais de conserto. Aleluia, glória a Deus. Porque eu estou voltando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou voltando. E Deus me deu uma revelação esses dias. Eu falei lá na igreja. Se tiver 100 na igreja, se 10 é muito. Da forma que a igreja está hoje. Aonde eu pastoreio. Estou falando da onde eu pastoreio falando. Se 10 é muito. Porque muitos hoje só quer algo de Deus, mas não quer mais entregar algo para Ele. Ai, derramando paz. Nunca pedi uma casa para Deus. Não ando pedindo carro para Deus. Eu só peço a graça e que Ele nunca deixa de falar comigo. Só peço para Ele permanecer nos seus átrios, na sua casa. A pregação de hoje eu estou pregando como incenso para Deus. Aleluia. Quem está entendendo, igreja do Senhor? Quem está entendendo? O incenso ele sobe como sacrifício a Deus. É isso que nós temos de fazer. Quando eu me entreguei para o Senhor Jesus, me expulsaram da igreja da forma que eu me expresso. Me expulsaram de tarde, de noite eu estava lá de joelho. Saí de lá como pastor de ovelha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vou terminar, não vou tomar muito tempo com vocês não. Para vocês entenderem o que Deus falou nesse lugar. Olha o que Ele fala aqui. Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, só esse versículo, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevador. Deus está falando, se vocês ouvirem a minha voz, Charamando Kenderras, Solemenderras, Elibianderras, Chalamando Ras, o último profeta do Velho Testamento, Malaquias. Quando fala Malaquias, pensa que vai falar em dízimo, não. Quando fala nem dízimo, negócio. Glória a Deus. Ele fala essas palavras. Se vocês temeis o meu nome. O que é temer, igreja? Muitos hoje não estão mais temendo a Deus.
Muitos hoje estão fazendo a obra de qualquer maneira. A Bíblia diz: aquele que fazer a obra relaxadamente, eu não me agrado dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje eu tenho visto que quando vem um pregador de nome, uma cantora de nome, que fala que Deus usa e enche, aí você sabe a vida dele, você sabe a vida dela. Dê valor quem está do teu lado. Dê valor quem você vê todo dia perseverando junto contigo. Glória a Deus. Ai, que demendai! Um dia eu estava no meio da rua e veio um cantor famoso e muitos passando, falando sobre esse cantor. E o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou: às vezes tem alguém que passa na frente de todo mundo, só porque está meio sujo, a roupa não está bem limpa, o sapato não é bonito, mas eu uso mais do que muitos que estão em cima de púlpitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus usou um rapaz bêbado para mim, que todo mundo chama Juninho doido. Ó, como é que o povo chama ele? Eu falei para Deus: a partir de hoje eu largo tudo. A partir de hoje, isso já tem uns 2 anos atrás, eu vou largar tudo, vou deixar tudo para trás. Eu não dou mais conta. Eu fui para a casa da minha mãe, eu falei no pensamento com Deus, triste. Cheguei na frente da casa da minha mãe, sentei na cadeira, lá vem ele. Ele se ajoelha, abraça os meus pés e chora. Chora agarrado nos meus pés e fala assim: não deixa a obra de Deus, não larga a obra de Deus, que Deus tem coisas grandes para ti. Deus usou ele bêbado para mim, e eu ouvi a voz de Deus naquele dia. Às vezes nós não damos crédito para alguém que está do nosso lado. Deus está falando, mostrando o caminho, e nós estamos indo para os caminhos tortuosos. Aleluia, Jesus. Aí eu vou para a folha branca, onde eu pedi para vocês lerem, que significa 40 anos Deus em silêncio. Glória a Deus. Quem está entendendo, igreja? Essa folha significa 40 anos Deus calado. Mas lá em Isaías capítulo 9, Isaías fala ao profeta que havia um menino. Os principados e as potestades iam vir sobre os seus lombos. A promessa ainda está de pé. Aí lá em Lucas capítulo 1, vê que lá onde eu li, o anjo falou com, aleluia, com o profeta Malaquias. E aqui em Lucas 1, eu estou concluindo, igreja. Vocês esperavam algo mais, mas Deus quer a palavra. E eu vou sair daqui tranquilo e alegre e satisfeito. O que fala em Lucas 1:13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Foi a resposta que o pastor falou aqui, você vai entender. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz um filho, e lhe porás o nome de João. Durante 400 anos Deus começa a falar novamente. O silêncio de Deus. Deus começa a falar com aquele povo. Naquela época eram poucos que entravam no templo. Eu não poderia entrar. Por que, pastor? Vou falar para vocês. Quem tinha alguma deficiência, um braço maior ou menor, ou era cacum, ou tinha um nariz chato, não poderia entrar. Era um privilégio alguém entrar no templo daquela época. E Jesus disse: eu vou mudar o quadro. Eu vou mudar a história desse povo. Eita, glória a Deus. Jesus já veio para mudar o
versículo 23, a Bíblia diz: todos pecaram. Aí ele fala: eu vou lá mudar essa história. Eu vou lá mudar o cativeiro dos meus filhos. Eu vou lá mudar a história dos meus filhos. Ele veio para isso, igreja do Senhor. Quando o anjo falou, o anjo Gabriel: não temas. Na Bíblia, nessa aqui, na sua também tem 365 palavras, pastor. Não temas, filho, que eu estou contigo. Deu confirmação já de Deus, o que Deus falou aqui. Todo dia Deus fala para ti, para mim, fala: não temas, que eu estou contigo. Um ano tem 365 dias. Eita, glória a Deus. Deus falando conosco. Deus começou a falar e faz uma promessa para concluir. Vou concluir aqui. Quem está entendendo, igreja? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho. Ó, não beba vinho. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala: não embriagueis com vinho. Quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Verdade, Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo tem a graça. Aleluia. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, Aleluia. já desde o ventre de sua mãe. Aí vem o nascimento de Jesus. Vou concluir nesse local aqui, para me concluir lá onde eu li, em João 14:16. Aonde eu li, eu estou concluindo, igreja. Bíblia, palavra. Li 3 versículos, e nos 3 eu estou concluindo nessa noite, para vocês entenderem a mensagem. Esse vento está maravilhoso, pode estar, estou gostando. E o anjo Gabriel, o mesmo que apareceu para Zacarias, fala com uma mulher: tu vai conceber e vai ter um filho, que vai ser filho do Altíssimo. Xarande, filho de Deus. Quem está entendendo, igreja do Senhor? Quem está entendendo, igreja do Senhor? Quem está entendendo? Durante 400 anos calado, ele ainda continua falando, e até hoje fala comigo e fala com você. Aleluia. E descerá sobre ti o Espírito Santo da virtude e do Altíssimo, e cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e em sua velhice, neste 6º mês, para aquela lhe era chamada estéril, porque para Deus, onde eu falei, nada é impossível. Aleluia. Versículo 3. A Bíblia diz: bem aqui, respondendo João, todos dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É aqui onde eu quero concluir. Lá em Êxodo capítulo 3, onde eu li, a Bíblia diz que a sarça estava com fogo. Lá em Gênesis capítulo 2, eu falei que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No começo já estava o Espírito Santo trabalhando. Já o Espírito Santo já estava trabalhando lá no princípio. O Espírito Santo já estava trabalhando desde João.
O Espírito Santo já estava trabalhando dentro lá de Maria. Mas lá em João 14, versículo 16, ele diz: eu vou para o Pai, mas vou deixar outro Consolador. É sobre esse outro que eu quero falar nessa noite para concluir na vida de vocês. Revelação da parte de Deus. Com esse outro, pastor. Aleluia. Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, com uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Se o Espírito Santo já estava lá, porque Jesus disse que ia deixar outro, é o Espírito Santo do fogo. Quem está entendendo, igreja? É esse Espírito que Deus quer que nós, nessa noite, dá lugar para Ele. É o Espírito Santo do fogo. Nesse momento, o Espírito Santo do fogo, eu quero que vocês dêem lugar para Ele agora. Começa a tocar nessa igreja. Começa a tocar nesse povo agora, Espírito Santo. Ai, mais forte, Jesus. Começa a tocar nesse povo agora. Começa a tocar mais forte. Pega um na mão do outro e dá lugar agora, que Deus vai fazer coisas aqui. Espírito do fogo agora. Agora começa a renovar o teu povo. Começa a falar com o teu povo. Começa a renovar o teu povo. Lamedei, que debiando, que derras. Libiando, que debiando, que me derras. Libiandei, que dei, dedai, libiandos. Nesse momento, Senhor. Nesse momento, Senhor. O Espírito Santo do fogo. Nesse momento, visita os teus filhos. Começa a tocar na estrutura. Começa a tocar na mente agora. Lamandegas. E o Senhor fala no meu coração dessa noite, para falar para essa igreja, para falar desse lugar dessa maneira e dessa forma. Nesse momento eu estou entrando com providência. Nesse momento eu estou entrando como Deus forte. Mais forte, Jesus. Mais forte, Jesus. Mais forte, Jesus. Toca nesse lugar, Jesus. Toca nesse lugar, Jesus. Toca nesse lugar, Jesus. Se for o Senhor que me trouxe nesse lugar, começa a tocar. Começa. Começa. Libiando que derraço. Libiando que derraço. Permissão do pastor, eu queria que a igreja colocasse de pé. O que é isso, pastor? Deus é o Deus do fogo. Tiago e João falaram assim: Senhor, para Jesus, vamos orar para Deus mandar fogo do céu para consumir esse povo. Isaías ou Elias, 1 Reis, se fugiu minha memória, capítulo 18, se fugiu minha memória agora, é 17 a 18, é 18 mesmo, é 18. Ele faz um altar em cima do monte e fala: desce fogo do céu. É esse Espírito que Deus colocou nessa geração, cheguei do século 21. Por isso que lá em João capítulo 4, ele fala para aquela mulher samaritana: vai chegar o tempo dos verdadeiros adoradores. Por isso que ele falou lá em João capítulo 21, falou assim: bendito é aquele que crê sem ver. E essa geração nunca viu Jesus, mas acredita, mas crê, mas ora, persevera na casa dele. Toca, Senhor, nessa noite. Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego
colocaram ele na fornalha e aqueceram 7 vezes mais, mas quando olharam não tinha 3, tinha 4, porque ele é o Deus do fogo. Ei, quem tentar te destruir, quem tentar te abater, eu estou falando, eu estou aí, eu estou tocando. Salmo 34, versículo 7, a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Essa mulher de branco, bem, eu nunca te vi, ó. Você mesmo, você, ó. Xalandei andai. Ela mandou quendeai. Pode ficar aí mesmo, quando eu falo, não precisa. Deus, quando quer falar, Ele está bem que Ele visita lá a tua casa e fala com o teu filho, com o teu marido. Ele fala lá. Quando Ele quer falar, Ele fala. Cheguei a mandai. E o Senhor bradou no meu coração dessa forma aí, ó. Só para tu entender, Ele vai pegar nas tuas 2 mãos aí, ó. Eu não vou nem olhar, porque eu sei como é Ele que fala. Quando eu sei, aí, ó, mais forte, ó. Mais forte aí, vai pegar, ó. Xalamandou, quendei, limbeando e ras. E o Senhor fala assim no meu coração: eu tenho falado contigo, eu tenho te mostrado, tenho calado um tempo. Veio um vento na tua casa, veio uma tempestade na tua casa. Eu estava no silêncio, mas eu comecei a falar, filha. E eu estou movendo, eu estou trabalhando na vida daquele homem. Aí de Camandai, Xalama, vou lhe tocar. Olha, tu vai sentir aí, ó. Xelemando, reite, xeleanderras, libiandou, né? E o Senhor fala assim: eu estou visitando o teu coração agora. Eu vi como uma dor aqui, ó, no teu peito, ó. Uma dor como uma veia aqui, ó. O Senhor me mostrou agora, bateu o raio-x, agora me mostrou teu peito, ó. E o Senhor falou assim: não tem sentido umas dores fortes, umas dores tremendas no teu peito, ó. Quando tu tem sentido como uma veia, então quando tu sente como ela quer explodir. E o Senhor fala assim: hoje eu estou visitando, hoje eu estou visitando, hoje eu estou visitando. Eu quero ter uma mulher aqui, ó. Uma mulher aqui, uma mulher, que eu não posso tocar nela não. Xalamandecas, Leviam, bota a mão bem aqui, ó. Bem que não é isso, mais para lá um pouco. Bem que isso, bem esse lugar aí, ó. Olha, só para tu entender que é Deus que fala aqui, ó. Que é Deus que fala na minha vida, vai sentir bem agora, ó. Aí, ó. Mais forte, mais forte. Andei, mais forte. Andei, vai. Ó a pontada aí, ó. Ai, quem camada? O Senhor está fazendo a cirurgia hoje. Olha, olha, família que Deus vai sentir, ó. Chega. Ai, calamandei, alai. Glória a Deus, glória a Deus. O que Deus me mostrar, eu entrego, igreja. O tempo já foi, meu, eu vou só concluir. E só quero pedir algo para vocês, todos que estão aqui, todos. Obrigado, pastor, pela confiança. E quero dizer a todos que estão aqui, só peço uma coisa. Rapaz, é que eu conheço ele. Aí, Senhor, só quero pedir algo para todos que estão aqui. Aonde vocês me verem, fale comigo. Eu dou a paz. O ex-homossexual, eu profetizo assim. Para ex-mulher lésbica. Aleluia. O ex-traficante, Glória a Deus. o ex-drogado, o ex-morador de rua, Aleluia, Jesus. o ex-matador, eu dou a paz para todos. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque quando Deus me chamou e falou assim: Alamanderraço, Glória a Deus. nós temos de dar o que nós temos. Verdade. Deus lhe deu a paz, então compartilhe Glória a com Deus. todo mundo. Deus tem entregado a paz. Olha o tanto que foi forte que eu senti a brisa de Deus aqui, ó. E essa mulher que eu não te conheço, quero que você bote as mãos assim, só para tu entender que é Deus. Quando tu fez teu braço, da forma que Deus me usa, Ele toca na pessoa, me mostra e manda eu falar. Ramande candehaço, lebedeha, peguei. Shalamando kendeai, lebeando kendehas, lendendo bendarai, deikando kendai, lebenando kembehas.
Só para tu entender, eu estou falando em línguas estranhas, tu está entendendo. Só para tu entender, filho, os mistérios que eu tenho contigo. Teus ouvidos é sensível para ouvir minha voz. Ai, calma-se. E eu tenho te entregado uma unção diferenciada na tua vida. O teu brilho é diferente. Demandou que me ras. Eu vejo ouro, eu vejo prata na tua vida. Eu nem te conheço. Ai, pende comando, eu nem te conheço, mas o Senhor me mostra ouro e me mostra prata na tua vida. Ai, mambondo, mas o Senhor fala: a maior prata, a maior ouro foi o que eu te entreguei, filha. Eu tenho agraciado a ti. E a tua casa está sobre a minha proteção. Eu não sei por que Deus me mostra uma casa grande. Eu não sei por que Deus me mostra uma casa grande. Eu não te conheço, eu nunca te vi. Ai, demando, que revelação é essa, papai? Ele fala assim: a casa é grande. A casa é grande, mas eu sou maior. Só para tu entender que é Ele. Se eu tenho te agraciado, olha o que tu vai sentir na tua mente aí agora. Olha, olha, não me amas. Aí dediando paz. Olha, só para tu entender que é eu que falo. O Senhor me fala de quase um mês. O Senhor me fala que tu sentiu uma mão passando na tua cabeça. Ai, comando que candarai e mambo bedenai. E o Senhor fala assim: ó, eu vou só triscar no teu dedo, que eu não gosto de tocar em mulher. Eu só trisco na minha mulher. Deus me deu ela, eu não gosto, eu vou só tocar no teu dedo. Ai, mandou que derras, libiandou que derras. Ai, leviandou. Aí o Senhor fala assim: hoje eu tenho algo para te entregar. Ai, show. Dei, lamandos. Olha, ó. Já, li que cantou. Ai, libiando que seitanai. Li que tendai, seitanai. Ai, quando eu te entreguei já, eu só renovei o que estava apagado. Ai, comando, ele me andou. Eu vou entregar, igreja. O tempo já passei demais, me perdoe. Amém? E quando terminar de entregar o microfone, eu quero falar com aquela mulher bem por lá. Aquela última lá. Quando eu entregar, eu quero falar com você. Pessoalmente. Estou pessoalmente aqui, mas sem microfone, igreja. Quero agradecer o pastor Márcio André, né?